Caríssimos irmãos e irmãs, hoje iniciamos este tempo especial para nós, para a Igreja, que é o tempo da Quaresma. É um período de preparação para que celebremos o mistério central da nossa fé, que é a Páscoa da ressurreição do Senhor Jesus. E o evento da Páscoa, ele é tão importante e central para a nossa vida cristã, que exige de nós uma preparação de 40 dias para celebrá-la. Nestes 40 dias, nós somos convidados a nos voltarmos ainda mais para Deus, para fazermos um caminho de conversão, de mudança de vida. 40 dias nos lembram os 40 anos que o povo de Deus caminhou pelo deserto, rumo à terra prometida. O povo de Deus que vivia numa situação de escravidão, de humilhação, e Deus, que é Pai, na sua misericórdia, olhou para o seu povo e enviou Moisés para conduzi-lo ao longo do deserto até chegar à terra prometida, terra da libertação, terra onde corria leite e mel. O povo de Deus saiu do Egito com muito entusiasmo, com muita alegria, porque finalmente iria encontrar a libertação. Mas o caminho foi longo, a estrada foi longa. E ao longo do percurso, este povo passou por muitas situações de provação. E algumas vezes teve a tentação de voltar para o Egito, de não prosseguir, porque as provações eram muitas. E algumas vezes até se revoltaram contra Deus, cometeram pecados contra Deus. Mas foi um caminho também de uma experiência muito forte da presença de Deus. Deus que se fez sempre presente, acompanhou aquele povo, providenciando tudo o que ele necessitava até chegar ao ponto final da caminhada. A nossa caminhada também, como cristãos, deve ser uma experiência de Deus em nossa vida. Nós vivemos numa situação de pecado, todos nós. Precisamos, portanto, de libertação, de vida, seja individual como comunitariamente. Precisamos de mudança, de crescimento. E nestes 40 dias nós vamos empreender esta caminhada. Não será fácil. Nós podemos sentir a tentação de parar, de não querer prosseguir. Porque a conversão exige de nós a mudança de mentalidade, esforço, disposição, em meio a uma realidade que nos empurra no sentido contrário. Por isso nós precisamos ter uma consciência bem forte da nossa vocação como filhos e filhas de Deus. Somos chamados a seguir adiante e experimentar a presença de Deus em nossa vida. Deus está conosco, Deus não nos abandona. É Ele que nos dá a força. É Ele que, com sua presença, nos faz prosseguir.
Por isso, ao mesmo tempo que nós nos esforçamos, devemos alimentar a nossa fé com a palavra de Deus, com os sacramentos, principalmente neste período da Quaresma, o sacramento da reconciliação, e nos alimentarmos do próprio Cristo. E assim nós teremos a força para chegarmos até o final da nossa caminhada. E a Igreja nos propõe como meios para a conversão 3 elementos, estão até escritos aqui. O que é que está escrito aqui na frente? Vamos ler: caridade, oração e jejum. Caridade, oração e jejum. No mundo em que nós vivemos, existem 3 ídolos que podem nos desviar do caminho de Deus, de tomar o lugar de Deus em nossa vida, que é o ter, o poder e o prazer. A tentação da riqueza, a tentação de buscar somente os bens materiais, de buscar o céu aqui na terra, ou de buscar a felicidade através das coisas, dos bens materiais. E podemos nos tornar escravos desta tentação. Lembremos-nos que o próprio Jesus foi tentado pelo demônio, mas Jesus venceu todas as tentações. O segundo ídolo é o do poder, a tentação de querer dominar, sobrepor-se sobre os outros, manipular as pessoas, de ser aquele que está acima de tudo e de todos. E a terceira tentação do prazer, de buscar aquilo que nos agrada, de sermos escravos das nossas paixões, dos nossos desejos. E é justamente por isso que a Igreja nos propõe, no lugar do ter, ela nos convida a praticarmos a esmola, a caridade, a solidariedade, como meio para nós nos desapegarmos das coisas materiais, sabermos usar os bens que nós temos para o bem também dos irmãos, não acumular e deixar que outros padeçam, que outros sofram. É a situação que nós vivemos no mundo e também na nossa sociedade. Acumulação de bens, muitos que passam fome e poucos que têm tudo. Existem no mundo aqueles que dominam através do dinheiro, manipulando as consciências, prejudicando toda uma sociedade. Portanto, a Igreja nos propõe, no lugar da acumulação, de partilhar, de ajudar, de sermos solidários. A tentação do poder, a Igreja nos propõe a oração, porque a oração é um modo de reconhecermos que nós não somos poderosos. Deus é o Senhor, tudo está em suas mãos e diante dele nós não somos nada e que nós necessitamos de Deus. A vida do homem, como diz o Salmo, é um sopro, é nada. E que nós não temos esse poder que nós, às vezes, temos a ilusão de possuí-lo. Deus é o Todo-Poderoso e entre nós não deve existir
um grande, um pequeno, um maior e um menor, como Jesus nos recomendou, mas diante de Deus somos todos irmãos. E como tal devemos nos tratar. Então, vencer a tentação do poder, do domínio sobre os nossos semelhantes. Tudo está nas mãos de Deus. Eu necessito de Deus. Eu reconheço o seu senhorio. Por isso me coloco diante dele em oração. Me prostro de joelho diante dele, reconhecendo que ele é o Senhor. A oração, portanto, nos faz reconhecer aquilo que somos. Deve nos levar a uma atitude de humildade, de profunda humildade diante do Senhor. E só quem é humilde pratica a oração, porque reconhece a necessidade que tem de Deus e ao mesmo tempo o dever de louvá-lo, de agradecê-lo. Como remédio contra a tentação e o ídolo do prazer, a igreja nos propõe, o que é que falta aqui? O que é que a igreja nos propõe? O jejum como um meio de praticarmos o autodomínio. Eu não sou escravo das minhas paixões, eu posso dominá-las. Portanto, o jejum é um exercício para nós dominarmos a nós mesmos, a tentação de buscarmos a satisfação pessoal em tudo, sem preocupar-se com o outro. Portanto, esses 3 elementos nós somos chamados a praticar ao longo desta quaresma. E isso irá nos ajudar nesse processo de conversão e de mudança. Só assim nós iremos, de fato, celebrar a Páscoa do Senhor com o coração renovado e podermos participar da Páscoa do Senhor com a alegria de quem experimentou em sua vida uma vida nova, segundo a vontade de Deus. E como sinal deste disponibilidade para a conversão, nós iremos receber as cinzas. João Batista, quando começou a sua pregação, preparando o povo para receber o Messias, dava o batismo às pessoas que queriam começar esta preparação, este processo de conversão, se faziam batizar por João Batista. Hoje nós demonstramos essa nossa disponibilidade, esse nosso desejo de conversão através das cinzas que nós recebemos. Por isso que ao recebermos a cinza, ouvimos as palavras: convertei-vos e crede no Evangelho. Portanto, ao recebermos as cinzas hoje, nós devemos interiorizar este compromisso de conversão, de mudança. Convertei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.